Vamos já dar uma salva de palmas pra Dolores, porque puta que pariu, que personagem foda. What is it you're hoping to find there? Something true. Errou! Tá começando mais um vídeo, eu sou o Gabriel Guiné e a gente vai falar do 5º episódio de Westworld, porque é um episódio que levantou muitas questões, respondeu algumas, como por exemplo, o Arnold não é o Homem de Preto, já fica aí a dica pra você. E aqui a gente vai discutir algumas teorias e alguns acontecimentos do episódio, falando uma review geral de tudo ele. O episódio chama Contrapasso, que é um passo em direção ao contrário do outro. Isso tem muito a ver com a Dolores, mas isso aí eu falo um pouquinho mais pra frente. O episódio começa com um diálogo entre o Dr. Ford e um dos anfitriões lá que ele vive conversando, que já conversou em algum episódio anterior. E ele fala uma coisa muito legal sobre a confusão, né? Sobre você atingir seu objetivo e não saber o que fazer depois que você atingiu aquele objetivo. Sabe aquela história do cachorro correndo atrás da roda do carro, quando o carro para ele não sabe o que fazer? Ele só fica latindo com a roda do carro, a hora que a roda do carro para, ele não sabe o que fazer. Ele conta uma versão dessa aí, só que envolvendo outra coisa. Isso tem muito a ver com a loucura e com a confusão, né? A gente atinge nosso objetivo, mas a gente não sabe o que fazer a partir de então. Eu acho que isso aí entra duas discussões, né? Será que o Dr. Ford podia estar falando aquilo porque ele tá sentindo aquilo nesse exato momento, ou ele podia estar falando aquilo por conta do Arnold, de que o Arnold já atingiu seu objetivo, ele chegou ao fim do labirinto, descobriu o que era e enlouqueceu ao ponto de querer destruir o próprio labirinto e o próprio parque, como a Dolores falou pro próprio Dr. Ford, né, quando eles estavam numa discussão ali, num sonho da Dolores. O Dr. Ford fala pra ela, quando foi o seu último contato com o Arnold? Há 35 anos, quando ele morreu, e que o Arnold tinha um plano pra destruir o parque. Por quê? Não sei, talvez seja isso, ele ter atingido o objetivo dele, que era chegar até o fundo do labirinto, ou descobrir a ponta do triângulozinho daquele episódio 3, se eu não me engano, e aí a partir de então ele pirou e enlouqueceu e ao ponto de se suicidar. Ou talvez ele não esteja morto, né, mas isso aí é outra teoria. Gostei de quando eles expandiram, né, o parque, mostraram que não é só aquela cidadezinha que a gente estava acostumado, tem outras partes, principalmente essa cidade que foi mostrada com o William e o Logan, né, que é um parente dele. Os dois, junto com a Dolores, chegaram nessa cidade e encontraram ninguém mais, ninguém menos que é o El Lazo. Quem é o El Lazo? É o Lawrence. E aí já volta aquela teoria de que o William é o Homem de Preto. Por quê? O Homem de Preto, ele conhecia o Lawrence de algum lugar, tanto que ele vivia falando Lawrence, né? Sempre falava com Lawrence. Se você não tá ligado, o Lawrence que eu tô falando é o cara que o Homem de Preto tava carregando junto, e nesse episódio ele mata o Lawrence. Aí que tá, aí no final do episódio o El Lazo fala pra eles, agora que vocês já me conhecem direito, podem me chamar de Lawrence, sabe? Tipo, dando a entender que o William é o Homem de Preto. Enfim, eu não sei se essa teoria que muita gente tá falando que é mesmo, que são duas linhas do tempo, que o Homem de Preto e o William são o mesmo cara, a gente acompanha dois momentos do parque. Eu não sei, eu tô com o pé atrás, assim, porque teve aquele momento da Dolores, o momento que, tipo, todo mundo fala que quebra essa teoria. O momento em que a Dolores tá lá deitada no feno, no último episódio lá, num dos últimos episódios, e ela dispara a arma, ela tem uma alucinação com o Homem de Preto. Como ela teria essa alucinação se seria algo do futuro? Se você acredita nessa teoria, se você quer tentar provar pra mim mais pontos, ou dando mais pontos pra gente discutir aqui no próximo vídeo, comenta aí embaixo o que você acha dessa teoria sobre o William ser o Homem de Preto ou não. Fica à vontade também pra comentar todas as outras teorias que você quiser, a gente vai discutir sempre aí. Uma coisa pra tentar provar essa teoria que a gente pode prestar atenção é o seguinte, o Homem de Preto, ele fala que há 30 anos atrás foi quando ele chegou no parque, certo? Então quer dizer que ele já tem um bom tempo aí de andando no parque tentando chegar ao fim do labirinto, assim como a Dolores tá querendo chegar ao fim do labirinto. Mas um detalhe que é interessante é assim, quando ele fala pro Lawrence ou pro Ted, um dos dois, que quando, acho que é pro Ted, ele fala que quando ele entrou no parque a primeira vez que ele abriu um robô, ele viu que tinha peças, e agora eles são mais humanos, eles têm carne e ossos, sabe? Então acho que isso é um detalhe interessantíssimo pra gente ver se o William chegar a matar ou abrir um dos robôs e tiver peças e não sangue e ossos, seria meio que mais uma prova de que ele é o Homem de Preto, o que eu duvido um pouco já. Toda vez eu tô ficando cada vez mais cético quanto a isso. Agora vamos falar da melhor personagem do episódio, com certeza foi a Dolores. Vamos falar do que o nome do episódio tem a ver com ela. Um passo ao contrário do outro, contrapasso. E no que eu relacionei isso com a Dolores? Eu penso assim, o seguinte, em um determinado momento do episódio ela pega uma arma e fala, eu peguei essa arma, mas eu não vou usá-la. Aí de repente torna o episódio passa o episódio um pouquinho pra frente, o que acontece? Ela vai usar a arma e ela muda totalmente sua postura quando ela usa a arma. E ela fala, eu agora quero usar uma história, fazer minha história como se eu não fosse uma donzela em perigo. Melhor personagem do episódio? Com certeza o melhor personagem do episódio. E por falar em Dolores, o labirinto e a Dolores, né, ela tem dois contatos com o labirinto durante esse episódio. Uma vez em que ela vê numa cartomante
elefante e depois em cima do caixão. Tem mais dois detalhes, um que eu acho que eles vão desenvolver um pouquinho mais, é a parada entre o William e o Logan, porque eles estão lá, né? Porque parece que o Logan tava em busca de comprar uma parte do parque ou algo assim. Quando ele conversa com o William sobre o Arnold, ele fala sobre isso. E outro detalhe é que o Dr. Ford, ele conhece o Homem de Preto. Ele sabe quem é o Homem de Preto e eles se sentam e conversam num bar, junto com o Ted ali do lado. E o que eu achei genial, né? Tipo, o Homem de Preto, ele só fala, e se eu pegar essa faca e te matar? Falando pro Dr. Ford. Aí, na hora, o Ted já pega e salva o Dr. Ford. Eles são todos programados pra nunca deixar nada acontecer com o Dr. Ford. Tá muito legal. Um detalhezinho só que eu achei interessante. Ah, e também tem aquele garotinho que eu tinha citado que era um robô, né? Que tinha conversado com o Dr. Ford. E agora ele aparece de novo conversando com o Homem de Preto. Aí eu fico meio, tipo, será que ele era um robô mesmo? Não sei se ele era um anfitrião ou não. Eu fico nessa dúvida. Eu acho que ele era um anfitrião. Se eu não me engano, eu tinha pensado nisso. Eu não sei porquê. Então, na minha cabeça ainda tá que ele é um anfitrião. Alguém tinha comentado que ele tinha citado que tava ali a passeio com a família. Eu não me lembro disso. O que eu tô mais gostando de ver são essas discussões que estão gerando o Westworld, sabe? Todo mundo querendo conversar, todo mundo querendo saber mais, todo mundo criando teorias, e essa parte tá bem legal, e mesmo que a gente não entenda algumas coisas, a gente sempre quer assistir o próximo episódio. Eu tô muito empolgado com essa série, de verdade, acho que é a série que tá passando agora, que eu tô acompanhando, que é a que eu tô mais empolgado. E agora já podem começar as novas teorias aí sobre tirarem dados do parque, porque descobriram, né, que tem alguém tá tirando dados através dos próprios anfitriões, dados do parque, talvez pra saber o que tem lá dentro, ou o que mais. Já tem gente teorizando aí que pode ser o próprio Arnold vivo, que estaria tentando buscar novas informações dentro do parque. Eu não sei, não acho. Talvez seja o Logan, mas aí fica aquela teoria de... aí que tá, as teorias vão começar a se bater agora. Tipo assim, essa teoria tá fazendo sentido, aí vem essa outra teoria e começa a contradizer a outra. E você vai ficar meio tipo, o que será que tá acontecendo? E o cliffhanger do final desse episódio foi a Maeve tá em pé lá, sentada, né, com o passarinho no dedo e falar: Hello, Felix, nós precisamos bater um papo agora. Que é aquele japonesinho que tava cuidando dela e tudo mais. E aí, o que você tá teorizando aí? Eu gostei muito desse episódio, me fez pensar bastante, assim, a respeito da série. Gostei muito do ponto que eles fizeram com a Dolores e com o William, desenvolveu muito a Dolores tá sendo uma personagem muito legal. O William, ele ainda tem o ator ainda tem eu ainda tenho um probleminha com ele, que parece que ele é muito, tipo, parece que ele tá sempre fazendo a mesma atuação ali, enfim, eu tenho problema. O Logan, assim, eu gosto dele porque ele é babaca. Às vezes eu costumo gostar de alguns personagens babacas, assim, mas eu tô gostando bastante do desenvolvimento que eles estão dando, e o ponto forte dessa série, com certeza, é o desenvolvimento de tramas paralelas ao mesmo tempo, porque isso é espetacular, e eles sabem trabalhar isso de uma maneira única. Se você tiver alguma teoria, pode ir aí embaixo, a gente vai discutir e teorizar. Toda semana a gente faz um videozinho sobre o último episódio de Westworld para deixar nossas cabeças explodidas e os nossos cérebros grudados no teto. E aí, quem você acha que tá buscando informações de dentro do parque? Ou o que será? Será que é um novo parque sendo criado em outro lugar? Não sei. Sei que todas essas teorias são bem-vindas aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até agora e tchau! Terminei de assistir o episódio de Westworld, assim, minha cabeça tava, tipo, com um buraco atrás, assim, explodiu, o cérebro explodiu.